Olá! Uma pesquisa do curso de Engenharia Ambiental da UFAL descobriu que é possível produzir gás de hidrogênio a partir do resíduo da mandioca. Esse combustível tem 3 vezes mais potencial energético que o petróleo, além de ser completamente limpo, ou seja, não poluindo o meio ambiente. Aqui conosco está o coordenador da pesquisa, o doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento, Eduardo Lucena. Professor Eduardo Lucena, obrigado pela presença aqui no Conhecer. Professor, quer dizer que é produzido hidrogênio a partir da mandioca? Como é que é isso, professor? Exatamente. Antes de iniciar, Cleiton, eu agradeço pela oportunidade de divulgar nosso trabalho, né? É possível, sim, a gente utilizar um resíduo que é descartado no meio ambiente, né? Um resíduo altamente poluente. A gente estima que é cerca de 100 vezes mais poluente que o esgoto sanitário. E nesse resíduo a gente pode produzir produtos agregados, com valor agregado, como o gás hidrogênio. Esse resíduo é o que se chama de manipoeira, manipoeira, é isso? Exatamente. É um resíduo de casa de farinha, né? Que muita gente jogava fora. Tem um processo de trituração, prensagem, e gera esse resíduo, que ele não passa por nenhum processo de tratamento, né? Por todas as casas de farinhas que eu visitei aqui no nosso estado. Ele é apenas lançado no solo. Pega a mandioca, não é? Tritura, extrai a goma, isso? Como é que é esse processo, professor? Exatamente. Depende do objetivo da casa de farinha, né? Existem casas de farinha para produção da própria farinha, existem outras unidades para produção de bolo, né? Então, cada uma tem uma particularidade na produção da manipoeira. Perfeito. Aí, essa manipoeira, ela é líquida? É líquida, exatamente. Altamente poluente? Altamente poluente. Além disso, possui um composto tóxico, que é o cianeto. Em determinada quantidade, ele pode ser letal para os seres humanos. Certo. Como é que é essa pesquisa, professor? Os senhores pegam lá a manipoeira, levam para o laboratório, como é que se dá para a produção? Como é que a manipoeira se transforma em hidrogênio na ponta final? Certo. Então, nós temos uma parceria não formal com uma pequena produção de bolo em Santa Luzia do Norte. Quinzenalmente, nós coletamos cerca de 200 litros dessa manipoeira, levamos para a universidade. Litros é muito, né? Bastante, exatamente, né? Isso numa pequena produção, você imagina no estado. Como é que armazena isso, professor? É um barril, um tonel? Lá eles têm caixas d'água, né, que armazenam, a gente utiliza, a gente vai lá, coleta da caixa d'água, traz para a universidade e armazena em barris, né, dentro de um freezer para preservar todas as condições ideais para a gente produzir hidrogênio. Essa manipoeira ela é congelada? Isso, ela é congelada. Se transforma em sólido, em blocos? Isso, exatamente. Mas o único objetivo é manter as condições, vamos dizer assim, as condições iniciais dela, para não ter nenhum prejuízo na hora que a gente for utilizar. Perfeito. E aí essa manipoeira em bloco, acontece o que com ela na UFAL, no laboratório? Então, aí o que é que nós fazemos? Nós descongelamos, nós temos 2 reatores contínuos que diariamente estão em funcionamento. Nós descongelamos essa manipoeira, alimentamos esse reator através de bombas dosadoras e nesse reator é um ambiente onde nós temos a proliferação de micro-organismos específicos que vão tratar essa manipoeira e produzir o gás hidrogênio. Quer dizer, é um processo biológico, né? Exatamente, são reatores biológicos. Micro-organismos se formam a partir desse composto orgânico, que é a manipoeira. Exatamente. E eles como que popularmente expelem hidrogênio, é isso? Exatamente. No seu metabolismo, né, eles utilizam a manipoeira como um alimento, como nós todos precisamos, né? Eles utilizam a manipoeira como seu alimento para, no seu metabolismo, ele incorpora essa matéria orgânica presente nela e nesse processo eles produzem o gás hidrogênio. E esse hidrogênio sai completamente limpo. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E o resíduo disso, professor, o que sobra dessa manipoeira após esse processamento orgânico? O que acontece com ele? Exatamente. O nosso processo, como é um processo que a gente chama uma digestão anaeróbia, ela não consegue remover nitrogênio. O nitrogênio ele pode ser utilizado para fins de irrigação, por exemplo, né, que é um fertilizante. Chama de fertirrigação, é isso? Fertirrigação, exatamente. Que é a água com fertilizante irrigando o solo. Quer dizer, pode servir para a lavoura. Exatamente. Então, nós, além de produzirmos o hidrogênio, nós conseguimos eliminar aquele tóxico que é o cianeto que eu falei no início. Então, essa manipoeira tratada poderia ser, consequentemente, utilizada na irrigação. Manipoeira que era o produto que não tinha valor nenhum, que a casa de farinha joga num rio ou joga na... Enfim, prejudica o solo, dispõe no solo, prejudicando o solo. Exatamente. Né? E esse hidrogênio, professor, ele pode ser usado onde? Como combustível, é isso? Isso. Tem alguns usos atualmente, né? Ele foi utilizado muito como combustível de foguetes, acho que hoje ainda é utilizado. Mas a indústria alimentícia utiliza esse gás hidrogênio, indústria de processamento de aço,
E agora, o grande atrativo é utilizar como combustível para os nossos automóveis. Existem pesquisas americanas que dizem que até 2015 o carro a hidrogênio vai ser uma realidade nas ruas, não é? Nós temos aqui no Brasil grupos que estudam isso aí, né? Temos no Rio de Janeiro, na COP, e temos também lá em São Carlos, na USP, né? O carro movido a hidrogênio. O carro movido a hidrogênio. Já existem carros produzidos. Que não elimina somente o consumo de gasolina ou de etanol. Exatamente. O senhor me dizia que ele também elimina esse consumo de óleo? Como é que é isso? Como é que esse carro funciona, professor? Ele tem uma tecnologia totalmente diferente desses automóveis nossos hoje em dia, né? No caso, essa tecnologia substituiria o motor de combustão interna, que é aquele motor que a gente utiliza o óleo, né? Que a gente abastece a gasolina ou o álcool, né, etanol, ele queima e faz a combustão e faz o carro andar. Exatamente. E aí, em 6 meses, a gente vai lá e troca o óleo. Troca o óleo. Tem um óleo para 5 mil, para 10 mil. Exatamente. Então, essa tecnologia também não necessitaria desse tipo de... não geraria mais esse resíduo, porque não seria necessário a utilização desse motor de combustão interna. Certo, porque São o motor células de hidrogênio ele funciona de forma diferente? Exatamente. Como é que é esse funcionamento, professor? Nós temos um cilindro no carro, como esse cilindro de GNV atualmente. Esse cilindro nós abasteceríamos com o hidrogênio, o gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio seria encaminhado para uma célula combustível, localizada, por exemplo, na parte da frente do carro, né? Essa célula combustível receberia o hidrogênio com o oxigênio, ela se combinaria da atmosfera, geraria apenas vapor de água, como, vamos dizer assim, como resíduo, entre aspas, que não é, né? Vapor de água. Exatamente. E a energia elétrica. Quer dizer, uma alternativa fantástica para a questão da sustentabilidade, do combate à poluição, da economia também, porque imagino eu que seja um combustível muito mais barato do que o petróleo. A alternativa é petróleo, a alternativa é etanol, como temos hoje, não é? Exatamente. Existem diversas formas da gente produzir o hidrogênio, né? Essa forma, biologicamente, de produzir, a gente fala ainda que tem muitas coisas para avançar, realmente. Certo. Porque é uma coisa, vamos dizer, teoricamente nova. Então, existem alguns avanços para serem seguidos, porque já existem outras tecnologias que produzem hidrogênio. Sobre esses avanços, vamos falar no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta com essa conversa com o professor Eduardo Lucena sobre hidrogênio feito a partir de mandioca. O Conhecer volta já, não sai daí.